De te agradecer pelo tempo que o Senhor nos permitiu estarmos aqui, Pai, aprendendo mais da Tua palavra, Pai, que o Teu Santo Espírito continue, Pai, nos ministrando e nos ensinando cada vez mais para nos tornarmos semelhantes ao Senhor, Pai. Que Teu Santo Espírito tenha liberdade, Pai, para que a Tua vontade seja feita em nós, não apenas entendida, mas acolhida e praticada, Pai. A gente te louva por mais esse tempo, por essa aula, Pai, por finalizarmos, Pai, esse módulo, mas cremos que o Teu Santo Espírito é uma fonte inesgotável, Pai, de sabedoria do Senhor, Pai. E a gente clama para que continue nos ensinando, nos admoestando e nos guiando em toda a verdade, Pai. O que nós oramos já agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, igreja, semana passada a gente terminou, né, a aula lendo aquele texto que Paulo, né, confessava que ele tinha esperança, né, da ressurreição dos justos, né, e também dos injustos, né? E aí a gente até fez aquela meditação, né, de será que nós realmente acreditamos nisso, né? Profundamente no nosso coração que vai haver ressurreição de justo e dos injustos, e que nem todos estarão na ressurreição dos justos. E como que a gente pode garantir, né, que a gente vai estar? Se certificando que a gente sempre ande com a nossa consciência limpa, né? É o que Paulo ensinou para a gente, né? A única maneira, na verdade, que comprova com ação que a gente crê nisso é mantendo a nossa consciência limpa, senão ainda está na teoria, né? Então, a gente, que o Espírito Santo nos ajude, né, a andar nisso. E então a gente tem examinado, né, durante essas 42 semanas aí, tudo o que Jesus ensinou, né? A gente começou com a grande comissão de Mateus 20, né? Onde Jesus diz para a gente fazer discípulo, batizar, ensinar, observar tudo o que ele ordenou. Aí a gente estudou, né, mediante essa comissão, todo o Evangelho de Mateus, né? A gente viu todas as coisas que ele ensinou por palavras, pela vida, né? Por suas ações e pelas circunstâncias pelas quais ele ensinou, discipulou e treinou os discípulos, né? E o que ele estava tentando ensinar que a gente precisa aprender, né? Eu fiz até essa provocação, no bom sentido, de manhã, né, no grupo. O que ele estava tentando ensinar com as ações dele, quando o cego veio e pediu cura, né, que Jesus disse, seja feito conforme a sua fé. O que ele estava tentando ensinar, né, nos relacionamentos dele com as pessoas, né? Tem muitas lições que a gente aprende se a gente for considerar o tudo que Jesus ensinou, né? Na verdade, é uma fonte inesgotável, né? Mas a gente pode entender tudo que a gente viu, né, nessas semanas na nossa mente e tipo como o véu, né, que é a carne do Jesus, né, a vontade. A gente viu esse véu entre a alma e o espírito, né? E se a gente quer ser mesmo espiritual, a gente tem que permitir que ele seja rasgado, né? Assim como o véu foi rasgado, isso não significa nada mais, nada menos do que render a nossa vontade, a vontade do Senhor, né? Então a gente tem que dizer não à nossa vontade, né? Em outras palavras, é o que Jesus está ensinando, né? Nesse tempo que a gente passou aqui, obedecer o que Deus nos mostra, né? Aí a gente vai estar no santo lugar, né? Vivendo na presença do Senhor, Deus habitando, né, em nosso coração através do Espírito Santo continuamente, né? Essa é a verdadeira vida
cheia do Espírito, que a igreja faz tanto escárnio, né? Com ser cheio do Espírito. Mas a vida cheia do Espírito é uma vida onde constantemente a gente diz não à nossa própria vontade para seguir o Espírito, né? Isso é que estar cheio do Espírito, né? Apesar de propagarem outras coisas que não tem nada a ver com o Espírito Santo, que o próprio nome diz, né? Espírito Santo, a função dele é nos tornar santo, nos levar em santidade, né? Não é espírito da gritaria, do sapateado, da dança e por aí vai, né? Enfim, o homem perfeito, né? Cheio do Espírito Santo que andou nessa terra, foi Jesus Cristo. Então a gente tem um modelo para entender o que é estar cheio do Espírito, né? A gente tem para onde olhar, né? E toda essa plenitude da graça, da bondade, da verdade e da severidade também de Deus, né? Foram manifestos na pessoa de Jesus, né? Então, a gente tem que buscar viver também, igreja, dessa maneira, né? Assim, bondosos, mas firmes, né? Rigorosos com a palavra, com os princípios de Deus, não negociar, né? E compassivos, né? Com aqueles que ainda não entenderam, né? Compassivos do fundo do coração mesmo, né? Então, assim, a gente chegou aos últimos 5 versos, né, de Mateus, onde os discípulos foram para Galiléia, né? E nesse último capítulo, considerando a ressurreição, né, que a gente viu, como que Jesus não ficou aparecendo, né, para todo mundo, exceto para os discípulos, para os que criam, né, nele. Ele não estava querendo publicidade barata, né? Ele não queria, e ainda não quer, na verdade, né, até hoje. Então vamos ler Mateus 28, 16 e 17. Se alguém puder ler para a gente. Posso Eu ler, posso. pastor? 16 e 17. 28, 16 e 17. Certo, Eu não certo. vi quem E falou aí os primeiro. 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. 19 também? Ou até aqui? Até aí tá bom. Na verdade, assim, se a gente voltar no que ele está dizendo aqui, né, ó, no 17, quando viram Jesus, alguns adoraram e outros o quê? Duvidaram. Duvidaram. Então, sempre vai haver, igreja, essas duas categorias, tá? Nós estamos falando aqui do próprio Jesus, né? Ele tinha designado, né? E nós estamos falando dos discípulos, tá? Não é de multidão, não. Então, mesmo entre os crentes, né? Sempre vai acontecer isso. Alguns vão adorar, outros vão duvidar, né? E aí ele fala essa frase que a TT acabou de ler, né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra, né? E aí ele termina no 19 falando assim: portanto, vão, façam discípulo, né, de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, toda a autoridade dada, né, para Jesus no céu e da terra, nos comissiona para irmos fazer discípulos. E a igreja tem crise de identidade, né? Então, essa é a base da comissão, né, da grande comissão de Jesus, né? De um modo geral, quando as pessoas são instruídas, né, aí para todas as nações, fazer discípulos, né? O que acontece? Como é que funciona, né, as empresas, assim? Qual que é a necessidade? Tem uma necessidade lá, então vocês vão para lá, né? Mas Jesus nunca falou isso. Jesus nunca disse, ó, há uma necessidade em tal lugar, portanto vá. Ele disse, toda autoridade no céu e na terra
é dada, né? A mim, Jesus falando. Portanto, vão. Então, assim, quando você vai com base em toda a autoridade dada a Jesus Cristo, o resultado é muito diferente do que quando você vai atendendo demanda ou necessidades. Completamente diferente. Então, se você vai tentando atender, né, uma necessidade, o que normalmente acontece, né? E eu observo de perto isso, né? Com muita gente eu já vi isso. A pessoa é emocionalmente destruída. Eu já vi muito missionário arrebentado no final de trabalho no campo. Arrebentado, ele e a família, né? Ficam assim, mal-humorados, céticos, críticos, né? Murmurando. Na verdade, é um mau testemunho de Cristo, né? Aí a gente se pergunta, por que que eles cruzaram, né, o oceano para ir para outra nação para demonstrar esse tipo de cristianismo? Façam essa meditação, né? Façam essa meditação. Teria sido muito melhor se eles tivessem ficado onde estavam e nunca tivessem ido levar uma versão tosca de um cristianismo corrupto, né? Ocasionalmente, a gente pode até ver alguns missionários realmente piedosos, graças a Deus, eu já conheci alguns, né? Que foram enviados por Deus, ou que vieram para a nossa nação, né? Sob a autoridade de Cristo, né? Nós somos gratos porque o Evangelho chegou até nós, por alguns desses, né? Mas as pessoas que vêm hoje em viagens missionárias de um mês, 15 dias, é turista religioso, cara, uma boa, né? Os verdadeiros servos de Deus, chamados, né, nessa missão, são aqueles que realmente meditaram e foram na autoridade de Cristo, na autoridade de Cristo. Essa é a missão, né? Eles se submeteram a essa autoridade e Cristo os enviou. Eu já li umas biografias que o pessoal orava para o missionário ir e ficavam horas orando para entender, né, a razão da viagem, como fazer, como fazer. Iam embora, depois de horas orando para ele, o cara não levantava da cadeira. Ele falou: enquanto Cristo não falar, eu não vou. Né? Então, assim, a gente vê esses movimentos de missão por demanda, sabe? Tudo temático, tal. É fora do padrão da Bíblia, né? É, não se submetem à autoridade de Cristo. Estão indo por causa de uma demanda de igreja, de, sabe, eventos, tá? Então, fica naquela comoção, todo mundo, ah, então eu vou, ah, vou. Então, numa hora, milhões de missionários nascem, né? Então, assim, eles não precisariam nem enviar relatório, né, implorar por recurso, né, se tivesse ido debaixo da autoridade de Cristo. Eu sei que essa palavra parece dura, mas meditem nas Escrituras. Não sou eu, não. É a Escritura falando, né? Os verdadeiros servos nessas missões vão sob a autoridade de Cristo, né? Qualquer um que esteja servindo ao Senhor hoje, né, buscando fazer discípulo, precisa perguntar, né? Eu fui porque havia uma necessidade ou eu fui por causa da autoridade de Cristo? Aí vocês podem estar pensando assim, mas Jesus disse para a gente levantar os olhos e olhar para a colheita, né? A colheita é abundante, né? Está escrito também, né? Os campos não estão brancos, não é verdade? Está escrito lá.
Vamos ler o texto, né? Estamos na escola, última aula, não vamos pular texto, não. João 4, 35. Quem pode ler? Por favor. Já que você falou, por favor, eu posso. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então, o que que a gente deve fazer? Né? Porque ele está falando aqui, ó, levante os olhos, veja os campos, estão maduros para a colheita, não é? Verso 35. Ju, leu 34. Acalma nessa hora. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Meu alimento não é atender necessidade. Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar sua obra. Está respondido. Entendeu? Então, quando você vê os campos brancos aqui, ó, a minha comida, meu alimento não é atender necessidade de homem, de plano, não. É a vontade daquele que me enviou. Então, ele não disse, ó, eu estou vendo uma necessidade, eu vou sair correndo para fazer. Não. Os campos estão brancos para colheita, mas como você sabe para onde você deve ir? Meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar a sua obra. Então, a gente tem que levar ambos os versículos em conta, né? A outra passagem que muitas pessoas citam, né, em Mateus 9:37, fala da colheita, né, que é abundante, mas que os trabalhadores são poucos, né? Todo mundo conhece essa. O que que vem a seguir? É, portanto, vá. Vamos ler Mateus 9:37, se alguém puder ler, por favor. Eu leio, pastor, 37, Amém. né? É, o 9:37. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas pouco os ceifeiros. Rogai para o Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. A TT já até respondeu. Eu falei para ela ler o 37, ela já leu o 38 também. Depois que a colheita é abundante, os trabalhadores são poucos, o a seguir não é portanto vão, é portanto orem. Portanto, peçam ao Senhor da seara. Estão comigo? Então, assim, há muita citação, né, errada das escrituras por parte das pessoas, né? Então, pessoas que se voluntariam, né, para sair para o trabalho missionário, porque não conhecem as escrituras, né? Não conhecem verdadeiramente as escrituras, né? São enganados. Então, muitas pessoas foram e bagunçaram as vidas porque saíram sem Deus enviar. Foram por base de necessidade da igreja local, do ministério, necessidade própria, né? Então, por que que as pessoas deveriam ir, né? Nós estamos aqui aprendendo com Jesus, né? Toda autoridade no céu e na terra foi dada para ele. Portanto, vão. Então, quem foi com base nisso, né, realiza mais de que 1.000 pessoas que saem para atender necessidade e que não terminam, né, a missão antes de bagunçar a vida. Volta com o emocional destruído, frustrado, reclamando, magoado com a igreja, magoado com o local. Quem vai enviado debaixo de toda a autoridade de Jesus, não tenha dúvida que completa a carreira com alegria. E o fruto é a santificação. Por pior que seja o lugar, falando no prisma humano, o fruto é a santificação. Vai se tornando mais semelhante com Cristo no final do seu ministério. E aí está cada vez mais animado, porque foi debaixo dessa autoridade. Entendeu? É assim
que deve ser, né, e que também tem sido, né, eu não estou generalizando, mas a grande maioria, principalmente no Brasil, é oba-oba e turismo religioso, né? Então, é importante a gente meditar nisso, né, que toda autoridade no céu e na terra é dada a Jesus, né? Aí, portanto, vá e faça discípulos, né? É debaixo dessa autoridade, né? E quando a gente começou, há um ano atrás, esse módulo, eu reforcei, eu fiquei várias semanas, né, falando esse contrapeso, né, na verdade, essa balança desigual, né, dos dois lados da grande comissão, né? Então, eu vou mostrar o primeiro lado, né, que é o primeiro passo, que é Marcos 16:15. Quem pode ler? Né? Esse é o lado da grande comissão que vai bem. Posso ler. Vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. É. Então, assim, mandando pregar o evangelho, né, a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem não crê, né, o batismo nem mencionado ali, serão condenados. Não diz aqueles que não forem batizados serão condenados, né, são aqueles que não crerem serão condenados, né? E com esse tipo de evangelismo de Marcos 16, é que a gente leu que estão os sinais e as maravilhas, né? Onde quer que a pessoa vá fazer esse evangelismo de fronteira, assim, desbravando mesmo, né? São pessoas valorosas mesmo, né? Como a gente lê lá em Atos, né? Sinais e maravilhas vão acompanhando. Isso acontece até hoje, né? Por esses 20 séculos aí de história, isso vem acontecendo, porque assim é que o Senhor confirma o evangelho, né? Então, expulsando o demônio, falando em línguas, curando os enfermos, né? Todos esses sinais e maravilhas que acompanham. Tudo isso aconteceu e continua acontecendo, que ninguém é sensacionista, não, né? Continua acontecendo, né? O Senhor trabalhou com eles, né? Confirmando a palavra pelos sinais que se seguiram, né? Marcos 16:20, quem pode ler? E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Entendeu? Então, o Senhor cooperando com eles, ele confirmava a palavra por meio dos sinais, né, e das maravilhas que iam acontecendo. Então, tudo isso está conectado nesse evangelismo de fronteira, né? Seria assim inimaginável você sair para pregar o evangelho em uma área completamente virgem, assim que nunca ouviram falar nada sobre Jesus, não sabem nada, zero de Jesus, né? Se a gente não cresce que Jesus poderia curar os enfermos, expulsar os demônios, né, fazer os milagres, né? Como que você vai dizer para uma pessoa que nunca ouviu falar de Jesus, que nunca leu a Bíblia, que há 2000 anos atrás nasceu um bebezinho, cresceu, foi morto, ressuscitou e está vivo? Como que isso iria ser provado para eles, né? Eles vão pensar, pô, esse cara está contando o conto da carochinha aqui, né? Então, a maneira de Deus provar isso é dizendo, né? É quando trazem os enfermos, né? As pessoas possuídas pelos demônios, e aí os milagres e as maravilhas vão acontecendo. Isso não só aconteceu, né? Em toda a história da igreja, como continua acontecendo. A gente sabe disso, né? Todos aqueles que saem para pregar nessas novas áreas, né, devem crer nessa palavra. Essa palavra é verdade, né? Só que a grande comissão não para aí. Esse lado é o que eu venho falando. Eu acho que vai até bem, né? Oh, a Adri está falando do Meltari, né? Então, uma vez que as pessoas acreditaram na igreja, viram Cristo curando os enfermos, expulsando demônios, né, fazendo milagres,
Aí elas recebem Cristo como seu Salvador, os pecados são perdoados, tá? E aí a gente faz o quê? Muitos pregadores simplesmente deixam por isso mesmo e falam, vamos agora para outro lugar, né? Vamos levar. E aí tem um monte de bebê espiritual lá. Todos eles nascidos de novo, mas ninguém crescendo para a maturidade. Vocês estão entendendo a parte falha da grande comissão? Ninguém amadurece. Fica um monte de bebezinho lá. Então, no final, coloca um pastorzinho lá para cuidar, centena de bebê deitado lá com uma madeirinha na boca e fica lá 20, 30 anos esperando Jesus voltar, né? Sem crescer, assim como aconteceu com a igreja de Corinto, né? Paulo disse lá para Corinto, eu não posso pregar nada para vocês, exceto que Cristo foi crucificado. Paulo falou isso para aquela igreja. Então, os seus pecados podem ser perdoados, vocês continuam bebezinho aí, né? E qual que é a razão disso? Não fazer a segunda parte da grande comissão de Mateus 28. Não fazer discípulo. Então, Paulo não podia ficar em Corinto o tempo todo, né? Se ele ficasse como ficou lá em Efésio 3 anos, ele teria discipulado, mas em Éfeso ele fez isso. Mas essa outra parte, né, da grande comissão, que eu estou batendo aí há 42 semanas, né, é a partir daqui, uma vez que a pessoa está em Cristo, né, recebeu pela fé Cristo, recebeu o Espírito Santo no coração, agora vamos fazer dela um discípulo. Né? É a segunda parte da grande comissão, Mateus 28, 19. Quem pode ler? Por favor. Vou ler. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, vocês não estão apenas indo para o céu, né, quando vocês morrerem. Não é para isso que vocês foram convertidos. Vocês devem ser discípulos, né? Isso significa que vocês devem aprender de Jesus a seguir ele. Então, ele é o seu líder, né? Olha para ele, ele vai na frente, ele foi adiante, né? Ou olha para mim que estou olhando para ele, né? Segue meu exemplo, estou seguindo dele, né? É, a gente tem que levá-los a isso, né? Que Jesus veio na Terra como nós, como homem, 100% homem, né? Viveu aqui como todos nós, venceu o pecado, serviu o Pai, venceu o diabo, né? E aí ele diz assim: em mim vocês terão paz. No mundo vocês vão ter aflição. Venham, sigam. Neguem-se a si mesmo, né? Primeiro, e sigam, né? Então, a obediência vem antes de tudo, né? Então, a gente precisa deixar claro, né, igreja, as exigências que Jesus colocou para o discipulado, né? Assim como Jesus não negociava, né, essas coisas, ele amava e dizia, a gente viu lá com o jovem rico, né? Eu estava lendo essa semana, né? Estou em Lucas, eu estava lá lendo Lucas, e aí fiquei de novo, né? Estou com uma Bíblia nova, então estou todo, como chama, que a Adri fala, com presente novo, igual criancinha. E aí eu estava lendo, né, nessa versão e fiquei nesses Lucas 14, né, onde Jesus é muito claro nas condições, né, principais do discipulado, né? Então, assim, para a gente falar em palavras simples, né, no versículo 26 de 14, Lucas 14, 26, fala assim, para amar Jesus mais que o pai, a mãe, esposa, filho, irmão, irmã e a própria vida. É o que ele está dizendo, né? Então, uma vez que a pessoa recebeu Cristo como Salvador, ela tem que ser ensinada a amar Jesus mais do que ela ama qualquer pessoa, né?
os membros da sua família, os irmãos da igreja, não importa. O amor de Jesus tem que estar acima de todos. Isso é uma condição do discipulado, né? A segunda condição, no verso 27 de Lucas 14, é negar a si mesmo. Então, ensinar o discípulo, né, a negar a si mesmo e tomar a cruz, né? Isso se relaciona, né, a não amar a própria vida, né? Aprender a negar a própria vida, né? Então, a gente não vai viver uma vida buscando reputação, reconhecimento, honra, né? Nem só fazer a nossa vontade, né? Porque caso contrário, não podemos ser discípulos. É a segunda condição que ele fala, né? Então, a primeira, amar Jesus mais do que qualquer pessoa, né? A segunda é instruir essa pessoa, né? A negar a si mesmo, né? Que isso é tomar a cruz, não fazer a sua própria vontade. Jesus foi muito claro nisso, né? E a terceira está no verso 33 de Lucas 14, que ele deve ser ensinado, o discípulo, a amar Jesus mais do que todos os seus bens terrenos. Então, resumindo, né, basicamente, o discipulado é isso, tá? É amar Jesus mais que seus parentes, irmãos da fé, né? Amar Jesus mais do que sua própria vontade, sua reputação, sua vida, né? E amar Jesus mais do que os seus bens, né? Basicamente é isso. O discipulado é amar Jesus supremamente, né? Amar Deus, né? Como fala na palavra, com todo o coração, alma, força e entendimento, né? E mente, né? Então, é para lá, igreja, que a gente deve levar as pessoas e mostrar que à medida que recebem luz, né? Vai cada vez mais buscando amá-lo mais e mais com tudo, né, que tem. É uma disposição de buscar Deus primeiro que tudo, né? E se a gente houver essa disposição, ao menos, gradualmente, igreja, o Espírito Santo vai tornar isso real. A gente precisa dar para ele a disposição. Agora, se a gente não quiser, ele não vai trabalhar nisso. A disposição nós damos. E ele trabalha e vai tornando isso real nas áreas das nossas vidas. Tá? Não é tudo, mas ele vai dando. A gente vai tendo a disposição, né, de que Deus, buscar Deus em primeiro lugar, e ele vai dando, né, à medida que abre cada área para ele, o Espírito Santo vai enchendo, né? Então a gente deve apresentar isso a ele. E aí a gente pode dizer que estamos batizados pelo Espírito, né? Cada área, assim, o mandamento, né, que Jesus deu é bem claro, né, para a gente ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então a gente entende aqui Deus como Deus Trino, né? E a gente é batizado pelas três pessoas, né? A gente já teve até conversas, né, de igreja que fala, não, mas em Atos 2:38 fala batizar em nome de Jesus, né? E aí, algumas vezes, né, nos Atos dos Apóstolos, diz que foram batizados, né, em nome de Jesus Cristo. Mas quando você vê escritura com escritura, né, aparentemente se contradizendo, o que isso quer dizer? Que ambas são verdadeiras. A Escritura nunca se contradiz, a palavra de Deus não entra em contradição, né? Então, se a gente encontrar um conflito entre mandamento e história, a gente segue o mandamento, porque a história, nos Atos dos Apóstolos, também nos conta até coisas erradas que os apóstolos fizeram, né? Então, Paulo raspou a cabeça, circuncisar Timóteo, todas essas coisas, né? E o mandamento não, o mandamento era claro. Então, se tem um mandamento de Jesus que contradiz uma prática dos apóstolos, né? A gente não pode ter dúvida, né, sobre o que deve obedecer.
é sempre o mandamento de Jesus. Quando a gente tiver alguma dúvida nesse sentido, né, o que prevalece é o mandamento. A gente não vai sair por aí raspando a cabeça, né, como alguns às vezes fazem, achando de santidade, né, vestindo pano de saco, circuncidando os outros, né, gritando com o sumo sacerdote, assim como Paulo fez, né? E todas essas coisas estão escritas nos Atos dos Apóstolos, né? Então, assim, quando a gente fala do batismo, né, na Trindade, e fala, né, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque, assim, há trindades pagãs, né? No hinduísmo tem a trindade deles, né? Os egípcios, tem várias religiões que têm as suas trindades, né? Então, se você dizer batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Você está dizendo, né, que essa trindade é a trindade que eu creio, né? A gente tem que identificar o Filho como Jesus Cristo, né? Então, quando a gente batiza, o ideal seria em nome do Pai, do Filho, do Senhor Jesus Cristo, né? O Filho do Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo, né? Deixando clara a trindade, né? Diferenciada das outras religiões, né? Então, esse é o significado de Atos 2:38, né? Não está desobedecendo esse mandamento de Mateus 28:19, está deixando claro, né, que o Filho é Jesus Cristo. Então, assim, se a gente buscasse assim, se humilhar e reconhecer, né, a Bíblia como a inerrante palavra de Deus, né, que não há contradição nela, muitas coisas seriam fáceis de ser resolvidas, sabe? Em vez da gente perder tempo com coisa que não deveria, né, perder, ficar usando as pessoas usando a inteligência para desviar, né, da doutrina, né, pessoas inteligentes e que usam a mente para, na verdade, deturpar a palavra, né, para acomodar a vontade, acomodar pecado, né? E as pessoas que verdadeiramente se humilham, né? E chegam ao Espírito Santo, né? Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo mostra sempre toda a vontade, né? Então a gente precisa entender isso. Uma vez que a gente batiza as pessoas, qual que é a nossa responsabilidade para o resto das suas vidas? Ou não tem mais nada para fazer? Entendeu? A igreja precisa trazer essas coisas, né? E meditar nisso, né? Porque aí entra o verso 20 de Mateus 28. Quem pode ler? 42 semanas e o cerne é isso aqui, ó, esse Vou ler. verso. Amém. Ensinando-os a aguardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele está dizendo assim, ó, vocês devem ensiná-los, né, a observar, obedecer, fazer, né, cada coisa que eu ordenei. E a gente está aqui há 42 semanas vendo isso, né? Há muitas outras coisas, né, também nos outros evangelhos que a gente não cobriu, né? A gente ficou só no Mateus, mas o objetivo, né, desse módulo é a gente ver o que Jesus ordenou, né? Por isso que a gente voltou, a gente começou pelo último verso e fez o Mateus todo, né? Então, assim, a gente não vai saber o que Jesus ordenou se a gente não estudar as Escrituras para saber. A gente vai ficar dependendo de ouvir coisinha falando aí no meio religioso, pregação tosca aí e tal, achando que é de Deus, o que não é. Então, o único livro, igreja, que Deus deu ao homem é a Bíblia, cara. Como que a gente não vai querer entender ele e descobrir o que ele ordenou para a gente, né? Se a gente realmente ama Jesus,
A Bíblia diz que a gente tem que guardar todos os seus mandamentos. Então, se eu digo, eu te amo, Jesus, de todo o meu coração, o que Jesus vai dizer? Guarde os meus mandamentos. Não é? Então, a gente deveria, né, abrir o nosso coração mesmo, né, e pedir para o Senhor, Senhor, antes da gente sair dessa terra, me ajuda a obedecer, a guardar cada mandamento que o Senhor deu para nós cristãos. Cada um deles, né? Não os de Israel, né, que turma vivendo na antiga aliança, não é nada disso, né? Guardar sábado, sacrifício, não é essas coisas, isso é para Israel, né? Mas as coisas que ele deu para nós na nova aliança, sabe, igreja? Cada mandamento da Bíblia que é dado, a gente deveria de ter no coração, eu quero obedecer antes de sair dessa terra, porque é assim que eu vou provar o meu amor. A gente tem que entender o que é o amor de Deus. A nossa mente é fragmentada para esse amor romântico de Hollywood, né? Jesusinho, me abraça, tal. Mas amar de todo o coração é guardar os mandamentos de Jesus, né? Qual que é a outra maneira que a gente prova, né? Amando de todo o coração, alma, força, né? A gente assim, a gente meditar, né, igreja, de como nós vamos deixar essa terra, né, com os mandamentos inacabados, né, não cumpridos, né? Tipo assim, Jesus fala assim: amai os vossos inimigos, ok? Mandamento. Vocês entenderam por que Jesus vai permitir a gente ter inimigo? Como que a gente vai cumprir esse mandamento se a gente não tiver? Entendeu? Aí ele fala assim, ó, abençoai os que te amaldiçoam. Se Deus não permitir que ninguém amaldiçoe a gente, como que eu vou poder abençoar? Então, assim, a gente não cumpriria esses mandamentos. Então, a gente deve ser grato a Deus por cada pessoa, né, que pensa que a gente é inimigo, que odeia a gente, né, e por que que a gente pode fazer bem a elas, né? Aqueles que amaldiçoam a gente pode abençoar. Então, tudo isso são oportunidades que Deus nos dá para a gente obedecer os mandamentos de Jesus, né? Então, assim, cumprimentai os que não vos cumprimentam. Olha só a oportunidade que a gente tem para obedecer um mandamento, né? Quando você encontra alguém que não te cumprimenta, né? Ou que não gosta de você, ou do seu jeito. Eu vou dar um testemunho aqui para vocês, igreja. Não, testemunho mesmo. Há mais de ano, há mais de ano, que eu cumprimento todo dia, de manhã e de tarde, praticamente todo dia, com exceção de final de semana, uma pessoa e ela nunca me respondeu. Todo dia. E não pensa que não veio e não ouve, ficou olhando para minha cara, ficou olhando para minha cara assim, com tipo cara de paisagem, e todo dia, mas não pulo um. Eu dou bom dia, como vai, indo embora, até logo, até amanhã. É um testemunho mesmo. Então, cumprimentai os que não vos cumprimentam. Amém. Então, a gente tem oportunidade, né, ao longo dessa vida, para obedecer os mandamentos de Jesus, né, para a gente, através da nossa vida, provar o nosso amor ao Senhor, né? Porque tem pessoa que diz que ama Jesus domingo de manhã, né, cantando louvor lá, mas se amassem de verdade, não estariam mais interessadas em guardar os mandamentos? Porque ele falou que quem me ama guarda, né? Na verdade, assim, ó, não estão nem interessadas em descobrir tudo que Jesus ordenou.
Nós estamos um ano aqui, isso aqui gasta tempo, né? Nosso. E você não quer nem saber o que ele ordenou, muito mais cumprir, se nem sabe. Entendeu? Então, a gente não tem apenas que fazer. Então, o objetivo desse módulo aqui fala também ensinar os outros a fazer. Se eu me preocupasse só em querer fazer, eu também estava cumprindo só metade. Então, eu estou aqui querendo completar, ensinando outros a fazer também, né? Não ensinar a palavra, ensinar a fazer, né? Trazendo a prática, né? É aquela história assim, a diferença de ensinar a pessoa a nadar na teoria ou na prática. Então você pode pegar lá uma lousa, né, um quadro negro e começar a explicar, ó, a perna direita para cima, para baixo, a esquerda, o braço, tal. Você reúne a turminha lá em volta da lousa, fica desenhando, e aí você fala, agora vocês vão lá, pula no rio. Todo mundo vai morrer afogado, né? Porque você não pode ensinar eles a nadarem dessa maneira, né? Você tem que entrar junto com eles, ó, estou fazendo assim, pessoal, ó, é esse aqui, segura-se a sua mão, a minha mão, veja, ó, eu levanto a cabeça, ó, assim, respira, tal. Então, essa é a maneira de ensinar as pessoas a seguir a Cristo, né? Não é apenas mostrando, trazendo para o nosso ambiente, não é só pregando, mas é vivendo o que a gente crê, né? Demonstrando na nossa vida o que a gente crê, né? É por isso que Paulo falava assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então é na prática, né? Então a igreja está com falta disso, carência disso, né? Porque a maioria dos que estão, né, pregando não podem dizer isso, né? Estão igual os fariseus, lá botando o fardo pesado, mas não estão carregando nem, né, com o dedinho aqui. Essa é a maior necessidade, né? A gente precisa pertencer, né, a uma igreja que ensine as pessoas a fazer cada coisa que Jesus ordenou, né? Esse é o tipo de igreja que a gente tem que ansiar estar, né? Não é outra razão, né? Não é porque tem uma boa música, tem uma pregação legal, tal, parede preta, tem jovem, tal. É uma que ajude a gente, igreja, a obedecer os mandamentos, porque uma hora nada disso vai ter. Vai ter você e Jesus, né? Parede preta. Então, assim, a gente precisa, né, guardar e reivindicar, igreja, as promessas, né, da Bíblia. A gente deveria, né, orar para o Senhor, dizendo assim, Senhor, tantas promessas para nós, né, os cristãos, na Bíblia, eu quero reivindicar elas. E a gente tem esse cheque, né? É um cheque em branco do Senhor, né? Se alguém me envia 10 cheques, né, e eu não vou depositar, vou usar só 5, é comigo, cara, não é quem deu. E ele deu o talão todo, né, para a gente. A gente tem que depositar tudo, né? Se houver 1.000 promessas na Bíblia para nós, por que a gente vai querer 500? 100? Ou que seja 900? A gente pode reivindicar as 1.000, porque ele é fiel, né? Então, ele nos deu, né, para nos tornar espiritualmente ricos, né? Então, isso é o que significa a gente obedecer os mandamentos, né? Reivindicar as promessas e buscar ser cheio do Espírito Santo, né? Vixe, acabando o tempo, né? Então, se a gente viver assim, a gente entra na promessa, né, que a Licinha leu. E eis
que estou convosco, né, no verso 20 de Mateus 28, e eis que estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Então a gente tem essa promessa da presença do Senhor conosco, né, a cada momento. Conosco a cada momento, né? Então a gente está pregando, está com ele, está trabalhando, está com ele, está estudando, está com ele, está enfrentando uma provação, está com ele, uma tentação, está com ele, né? Então, para que a gente precisa buscar a presença de Jesus? Para isso. Quando a gente está enfrentando uma dificuldade, né? Quando você está sentado, está sendo tentado, está com alguma luta, né? Você precisa da presença de Jesus, né? Isso vai te fortalecer na tentação, né? Então, estou convosco para sempre, né? Então, a nossa parte que é manter uma boa consciência, né? Buscar obedecer os mandamentos, né? E quando a gente busca obedecer, a gente vai ver verdadeiramente que não é tão fácil. Ninguém aqui é hipócrita, não é tão fácil, né? Mas aí é que entra o João 14, né? O verso 15, eu vou ler para a gente ir mais rapidinho, ó. João 14, 15. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E aí ele começa a explicar, ó. E eu pedirei ao Pai, e ele vai dará outro Paracletos, né? Outro ajudador, consolador, a fim que esteja sempre com vocês, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Vocês o conhecem porque ele habita com vocês e estará com vocês, né? Então, o que o senhor está dizendo? Que ele sabe que é difícil guardar os mandamentos. Por isso é que ele pediu ao Pai que nos desse um ajudador para guardar os mandamentos. Entendeu? Outro ajudador, né? Eu preguei sobre isso, assim como ele conosco, né? Com os discípulos, ele conosco, assim, ajudando a guardar os mandamentos. E aí ele ainda fala que vai estar conosco para sempre, que é o Espírito da verdade, o Espírito Santo. Entendeu? Então, a coisa mais importante, igreja, é a gente entender que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não é, quando eu fui convertido, aí veio o Espírito, eu falei, não, não é isso, cara. É igual você encher o tanque em 1980 e achar que está tudo bem, né? Você se arrependeu dos seus pecados, Cristo entrou no seu coração, né, através do Espírito Santo, o Espírito Santo entrou, nasceu de novo. Isso não significa que você está cheio do Espírito. O seu coração pode ser uma casa com 10 cômodos, tá? Vou dar esse exemplo para a gente terminar, né? Então, um cômodo lá, Jesus, aqui tem umas coisas aí, melhor você não entrar, que você não entende muito isso. Isso é comigo. Deixa comigo. Aí aquele lá você não está cheio, né? Aí você vai num aqui, esse aqui pode vir. Aí tá limpinho, bonitinho, tem luz, né? Aí tem lá a sala das finanças. Não, Jesus, aqui não, porque se você morasse no Brasil, você ia ver que não dá para fazer tudo certinho, né? Aí você fala assim, também, você vai achar que eu estou gastando errado, mas você não sabe, aqui é difícil. Se eu não tiver isso aqui, tal, né? E aí aquele cômodo está fechado, né? E aí vai um aqui, né? Vai lá, internet, o que que tá vendo, as besteiras. Não, aqui também não, Jesus, você não, isso aqui não é legal você ver, né? E aí a gente chega lá no domingão, me enche, Senhor. Você abriu dos 10, você abriu 2. Você está com 8 fechado, entendeu? Então, e eu não estou aqui para dizer, né, para ninguém que filme você tem que assistir, que você tem que fazer. Eu estou trazendo para vocês, né, meditarem com o Senhor, né, sabendo assim que se você vive com o Espírito Santo, que é o outro, né,
consolador, ajudador, né? Naquele momento é Cristo com você, né? E se você não deixou ele entrar, está valendo isso aqui? Eis que estou com você para sempre, convosco. Mas você que não deixou, você que não abriu o cômodo. Então, por que você está reivindicando se a porta foi você que fechou? Então, nesse caso, para você, ele não está sempre com você. Agora, cada cômodo que a gente abrir, né, o nosso coração para receber, e naquele cômodo ele entrar e ter o senhorio, né, tornando-se o senhor da sua vida, não tenha dúvida, né, que vai ter luz e o Espírito Santo vai estar lá, né? Então, assim, irmãos, eu espero que essas 42 semanas que a gente ficou junto aqui tenha ajudado, né, a gente entender um pouquinho mais o que significa verdadeiramente discipulado, tá? Porque muita coisa é falada, mas não é discipulado. Se a pessoa quiser entender o que é, tem 42 aulas para entender um pouco aqui, né? Que o verdadeiro discípulo de Jesus, né, é aquele que entende e ensina os outros a obedecerem tudo o que Jesus ordenou, né? Então, não se trata de só entender, né? A Bíblia fala que a quem mais é dado, mais é requerido, né? Então, agora que você sabe, a responsabilidade aumentou. Então, não quer dizer a gente ficar animado com isso, né? Falar, nossa, que legal, que entendi e tal. É o quanto isso nos desafia, né, a viver. Porque para muitas pessoas, às vezes, a pregação tem que ser um discurso motivacional, né? Então, ela quer ficar temporariamente agitada, mexer com a alma, tal, né? Mas se nós quisermos mesmo perseverar, a gente vai precisar de poder, né? Da mesma maneira, né, do poder elétrico para manter as coisas funcionando, né, é só pelo poder do Espírito Santo dentro de nós que a gente vai conseguir, igreja. Não tem atalho, né? E o maior presente que Deus nos deu, né, nesse dia, depois do perdão dos pecados, é a plenitude do Espírito Santo dele habitando em nós. Não tem presente maior que a gente poderia receber, né? É a terceira pessoa da Trindade, o Deus vivo, vivendo dentro de nós e nos enchendo para que a gente possa guardar os mandamentos, né? E aí, dito isso, aí sim a gente busca comunhão com outras pessoas, né? De mente semelhante, né? Numa igreja que pregue essas verdades, né? Então, eu sei que eu tenho muito mais para fazer e para me gastar. Eu sei que eu me gasto pouco por ele, mas eu não vou cansar de ensinar o que ele tem colocado para mim, né? Então, assim, que a gente possa crescer, né, na graça para se tornar cada vez mais semelhante a Cristo, né, na nossa caminhada. Que eu possa edificar vocês com o meu dom e ser edificado pelo dom de vocês, né? Que é assim que a igreja cresce, né? E que Deus nos abençoe. Amém? Estourou um pouquinho, né? A última aula aí. Eu vou passar para vocês, tá? O PDF aí. Aí vocês Deixa eu depois veem. finalizar para a gravação. Você que chegou até aqui, coloque aí o sininho de alerta, siga o nosso canal, que é muito importante, compartilhe. E temos muito mais módulos aí para ser compartilhado. Segue a gente nessas aulas. E a Ju com os balãozinhos aí.